Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu queria dar uma palavra para vocês que já faz um tempo que eu tô sentindo no coração de falar sobre esse assunto. Sobre serviço, sobre servir. Nos tempos que nós vivemos hoje, não tem se dado muito valor em servir. As pessoas querem mais serem servidas do que servir. E eu tenho visto muitas coisas que têm me deixado um pouco triste. E Deus tem falado no meu coração sobre esse assunto. Eu vou ler uma parte na Bíblia que fala sobre o servir como Jesus nos ensinou. A parte de João Evangelho, capítulo 13, eu vou ler começando do 4. Levantou-se Jesus da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Agora eu vou pular lá para o versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vos me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, o Senhor Jesus tem nos ensinado isso. Tem nos ensinado a servir, ser humilde. O mundo em que vivemos nos conta muitas mentiras. Muitas mentiras que nos fazem buscar aquilo que o Senhor não quer que nós buscamos. Riquezas, fama, vaidades. Tudo isso é vaidade. O Senhor tem nos mostrado o caminho para a felicidade, para a plenitude e o amor dele. Mas nós temos nos desviado, porque o mundo nos conta muitas mentiras. As mentiras que o mundo faz nos acreditar que para encontrarmos a felicidade, nós precisamos ser realizados profissionalmente, fazer coisas extraordinárias, desafiarmos nossos limites, riquezas, fama, beleza. Essas coisas são todas vaidades. E o que o Senhor tem nos ensinado através da Bíblia é que a vaidade é pecado. E o pecado não nos vai trazer a plenitude do amor de Deus, que é o que nos traz alegria. O que nos traz alegria é vivermos o amor que Ele tem nos ensinado. Esse amor que através do seu Filho Jesus, quando Ele veio na terra para viver aqui como homem, que nós vimos através dos evangelhos é que Ele o
tempo todo serviu. Serviu ensinando, serviu trabalhando. Jesus trabalhou. Ele serviu e nos ensinou a servir. É assim somente que nós vamos ter alegria neste mundo, a verdadeira alegria. Mas essa mentira que Satanás tem nos contado, tem nos enganado a ficarmos envolvidos com as coisas, essas vaidades, buscando a felicidade nisso, e nós tiramos o foco das coisas que Deus tem nos ensinado, que são verdades. Se riqueza, se fama trazesse felicidade, muitos do que conseguiram tudo isso, muitos que já se mataram, que não viram sentido na vida depois de conquistarem tudo isso. Quantos exemplos nós temos nesse mundo? Outra coisa que eu quero dizer é que mesmo que nós alcançamos uma liderança no trabalho, um trabalho que ganha bem, que é disputado, mesmo que nós conseguimos um trabalho que aos olhos do mundo é um trabalho de alto escalão, Deus jamais vai nos eximir de trabalhos menores. Porque se Jesus, sendo quem é, Filho de Deus, nos mostrou isso, quem somos nós para não servir aos pequeninos? Agora eu gostaria de falar especificamente para as mulheres. Então eu vou ler uma parte da Bíblia que está lá em Gênesis, que é a criação da mulher, quando Deus criou a mulher. Então, ele está em Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora idônea. O que significa isso? Eu busquei uma explicação do que é uma auxiliadora idônea. A mulher segundo o coração de Deus, idônea, que se adequa, que serve perfeitamente ao propósito que se refere, que demonstra aptidão e capacidade para ocupar determinados cargos, para realizar determinadas tarefas. Então, mulheres, auxiliadora, ajudadora, não nos torna menor do que os nossos maridos. Assim como Jesus nos ensinou que o corpo de Cristo, que é a igreja, todos são importantes. Se nós perdermos um dedo, o dedo menor, o corpo inteiro vai sentir. Então, não se sinta menor quando alguém falar para você que você é auxiliadora, que você precisa trabalhar às vezes fora, ser independente. Independente. Por que precisamos ser independentes? Não precisamos acreditar nas mentiras que é dito aí afora, nesse mundo, que nos diz que se a mulher não for independente do marido, se ela cuidar somente da casa, somente de filhos, ela não tem valor. Não acredite nisso. Porque o que é mais valoroso do que filhos com caráter, filhos temente a Deus? Uma família estruturada,
um casal que é unido, uma família unida, o que tem mais força, o que Deus criou, que tem mais força que isso. Uma família que serve a Deus. Essa mentira que o diabo tem contado e que muitos cristãos têm acreditado, tem derrotado muitas famílias hoje em dia. Por que tem tantos divórcios? Porque muitas vezes a mulher, ela quer ser igual ao homem. Eu não sou contra a mulher trabalhar fora, porque eu mesma faço isso, eu mesmo fiz muitos anos. Isso é muito bom para a mulher, porque ela se sente muito bem, se sente... mulher se sente valorizada, né? Pelo mundo lá fora. Mas a mulher não pode negligenciar a criação dos filhos, o andamento da casa. Elas têm que estar a par de tudo. Se o marido está se alimentando, se os filhos estão se alimentando bem. Porque esse é o nosso maior ministério. É o primeiro lugar em que nós temos que servir. Período da minha vida em que eu trabalhava o dia todo, voltava à noite para casa. Um período que foi bom profissionalmente, eu sei, que ajudei muito meu esposo. Mas chegou um período que eu percebi que eu não estava tendo paciência com os meus filhos, porque eu estava chegando cansada em casa. E muitas vezes você chega cansada, você tem que fazer janta, ainda você tem que ver as coisas da escola, das crianças, né? Se eles estão indo bem. Então a mulher fica muito sobrecarregada quando trabalha fora. O marido muitas vezes tem que ajudar, sim, né? Mas muitas vezes ele também não consegue. Então, o meu conselho que eu dou, busca direcionamento de Deus. Ora ao Senhor para que Ele dê uma ideia do que fazer. Eu, nesse tempo, eu consegui trabalhar meio período. E foi maravilhoso para mim, para os meus filhos. Eles adoraram ficar mais tempo comigo. Eu consegui ver coisas que meu filho estava com dificuldade na escola, que eu não via antes. Então, uma forma que a gente pode ajudar eles. E muitas vezes, quando nós trabalhamos integralmente, nós não conseguimos dar esse suporte. Muitas vezes a família chega em casa, não tem comida para comer, tem que fazer correndo as coisas. Então, mulher, pense melhor. Peça direcionamento a Deus. Eu sei que muitas mulheres não conseguem trabalhar meio período, precisa trabalhar integralmente, mas pede direção para Deus. Tem outra coisa também, eu percebo que muitas vezes as mulheres, elas trabalham não por necessidade de o alimento, mas para poder ter luxos que não precisam. O que é mais importante? Roupas, passeios ou o caráter dos seus filhos? Se eles temem a Deus, quem eles são para viver neste mundo? O papel de uma mãe em uma casa, de uma esposa em uma casa, é essencial para o andamento dessa casa, para ter conforto, para que a família volte para casa com alegria, com vontade de estar no lar.
Por que que muitas famílias, os filhos, os maridos não querem nem ficar em casa, porque chega em casa, tá tudo bagunçado, não tem prazer em ficar em casa. E mesmo que muitas vezes a casa é simples, os móveis são simples, mas quando a mulher ela é caprichosa, fica agradável a casa, uma casa limpinha, comida sendo feita na hora certa, comida sendo bem feita. Vira um pedacinho do paraíso o lar. É isso que Deus quer para você, mulher. Vamos buscar a Deus e fazer com excelência o nosso primeiro ministério. Abraço a todas. Espero que tenham gostado, que Deus tenha falado ao coração de vocês. Deus abençoe.